padrão I3E 802.3 estabelece algumas regras para usar a camada física e camada de enlace para meios que utilizam cabos para a transmissão de sinais. De forma mais específica, o padrão I3E 802.3 trata do Ethernet. Como ele é um padrão, o que o I3E 802.3 faz é estabelecer um formato de quadro padrão para todos os meios de comunicação via cabo, como por exemplo o protocolo MAC e o mecanismo de acesso ao meio CSMA/CD. Padroniza também as velocidades de transmissão de dados, uma vez que temos várias variantes do protocolo I3E 802.3, e também estabelece o formato do push bit para transmissão em diversos meios diferentes, como por exemplo fibras óticas ou cabos metálicos. Na figura temos o exemplo da utilização do protocolo I3E 802 para o Ethernet de 100 megabits por segundo. Vejam que parte dele está dividido entre camada física sendo pares de fios trançados e a camada física sendo fibras óticas. Apesar de indicar diversas camadas físicas diferentes, algumas características mantêm o mesmo, como por exemplo o protocolo de acesso ao meio e o formato do quadro que vai ser utilizado na comunicação. Dessa forma, temos aqui nesse exemplo o protocolo I3E 802.3 alterando basicamente o formato do pulso de bit, já que, dependendo do formato do pulso de bit, ele vai ser mais adequado para utilização em pares de fios trançados ou em fibra ótica. Por exemplo, comunicação em pares de fios trançados, você pode ter a sinalização polar, ou seja, o símbolo pode ser transmitido tanto com uma tensão positiva quanto com uma tensão negativa. Entretanto, isso não pode ser feito na fibra ótica, uma vez que, na fibra ótica, só é possível emitir a luz ou não emitir a luz. Não é possível usar, por exemplo, uma sinalização polar, em que você tem uma luz com uma certa polaridade e outra com outra polaridade. Como visto nesse exemplo, então o protocolo I3E 802.3 apresenta diversas variantes. As suas variantes são indicadas com letras ao final do nome do protocolo, como por exemplo o protocolo I3E 802.3A, protocolo I3E 802.3B. Cada uma dessas variantes tem a sua característica alterada de acordo com a necessidade e evolução do protocolo I3E 802.3. Como o padrão I3E 802.3 especifica a camada física e o tipo de sinalização, ele também vai, então, limitar a distância máxima de comunicação, já que a distância máxima vai depender do meio e também da forma de sinalização. Aqui continuamos o nosso exemplo do I3E 802.3, tipo 10 base T e 100 base TX. O primeiro número aqui, o 10 e o 100, indicam as taxas de transmissão de dados em megabits por segundo. Já a letra no final do tipo indica o meio de comunicação. No caso T, vem de Twisted Pair, ou par de fios trançados. Dessa forma, o I3E 802.3 do tipo 10 base T e o tipo 100 base TX são utilizados pares de fios trançados. No exemplo apresentado, essa comunicação tem uma distância máxima de 100 metros. Dessa forma, se há necessidade de uma comunicação maior do que 100 metros, é necessário utilizar um hub. Um hub atua essencialmente como um dispositivo repetidor de bit, ou seja, você vai instalar ele na sua rede no ponto em que a sinalização está a ponto de não poder ser identificado, mas ainda assim ser identificável, e ele vai então receber esses sinais e vai reconstruir os bits e transmitir novamente, seguindo o padrão especificado para ele, aqui no caso o I3E 802.3 e o tipo da sua rede. Além de repetir o sinal, o hub pode ter algumas funções mais interessantes, como por exemplo, desconectar um adaptador que está em falha, ou seja, se o hub está ligado a um equipamento que está com falha, está transmitindo sinais de forma aleatória e de forma que cause problema na rede, é possível você desconectar esse equipamento sem mesmo tirar o cabo. Basta ir nas configurações do hub e pedir para que ele não comunique naquela porta de comunicação. O hub pode também coletar estatística e monitoramento da rede
para permitir que o administrador de rede possa tomar algumas decisões, como, por exemplo, reduzir o número de equipamentos por enlace, adicionar novos enlaces, adicionar novos equipamentos na rede ou não. Vamos dar uma aprofundada agora no tipo 100 base TX. Vamos ver que ele não utiliza a codificação Manchester, assim como o 10 base T. Neste caso, o 100 base TX utiliza a codificação 4B 5B para maior eficiência. O que a codificação 4B 5B faz é pegar qualquer sequência de 4 bits e codificá-la numa sequência de 5 bits. Dessa forma, nós iremos aumentar o tamanho de bits transmitido, porém vamos carregar algumas características interessantes com isso. Na tabela indicada, podemos ver o mapeamento do método 4B 5B. Vejam que nós vamos pegar cada sequência de 4 bits que vai ser transmitida e vamos converter para uma sequência de 5 bits. Entretanto, essa conversão não é simplesmente o adicionamento de um bit extra. Essa conversão tende a fazer com que toda a sequência de 5 bits transmitida tenha pelo menos um bit diferente dos demais. Tendo pelo menos um bit diferente dos outros 4 bits, nós conseguimos então manter o sincronismo dos relógios tanto do transmissor quanto do receptor, já que será forçada uma alteração de bit e essa alteração poderá ser utilizada para a identificação do tempo do bit. Outra característica da codificação 4B 5B é que, além da informação, nós podemos agora também definir alguns comandos para a transmissão, como por exemplo, o comando quiet, idle, halt, start delimiter, end delimiter, set e reset. Com esses comandos, nós podemos então fazer uma comunicação entre as placas de rede para identificar início de quadro, fim de quadro, parada de transmissão, manter a linha quieta e reiniciar a comunicação. Aqui temos o exemplo do padrão I3E802.3 para comunicação a gigabits por segundo, também conhecido como Gigabit Ethernet. Neste caso, nós temos a comunicação de 1 gigabit por segundo. Podemos ver que nós temos alguns tipos diferentes, como o 1000 base SX, 1000 base LX, 1000 base CX e 1000 base T. Na tabela podemos ver a diferença entre os tipos. Vejam que basicamente o que se altera é o meio de comunicação, em que em alguns casos nós temos fibras óticas e em outros casos nós temos cobre para transmitir o sinal. Nós também podemos ter 2 canais de comunicação ou 4 canais de comunicação. Além do mais, nós temos a alteração do tipo de sinalização da informação na linha. Vejam que, alterando o meio para comunicação e o tipo de sinalização, nós também alteramos a distância máxima que pode ser utilizada para cada um dos tipos diferentes indicados na figura. Nessa figura, podemos verificar o diagrama esquemático do comportamento da sinalização para os tipos apresentados na tabela anterior. Vejam que, quando utilizamos 2 canais para comunicação, como por exemplo os finais SX, LX e CX, nós temos então a sinalização NRZ. Dessa forma, o sinal chega até o equipamento que vai fazer a codificação da linha. Depois, esse sinal é transmitido para outra parte do equipamento que vai fazer então o bloco. Nesse caso, nós temos a codificação de 8 bits em 10 bits, algo semelhante à codificação 4 bits para 5 bits. Já no tipo 1000 base T, nós temos o codificador de linha 4D PAM5, ou seja, nós temos o conjunto de 4 símbolos possíveis a serem transmitidos e nós temos 5 níveis para serem usados. Entretanto, apenas 4 dos níveis de tensão serão utilizados para a transmissão. Dessa forma, o que está sendo feito aqui é a compressão dos bits em um símbolo, ou seja, o símbolo é transmitido em alta velocidade e cada símbolo carrega mais de um bit, o que permite então a gente aumentar a taxa de transmissão de bits por segundo se a gente aumentar a taxa de símbolos por segundo.
Nessa figura, nós temos o exemplo da codificação 4D PAM5. Vejam que nós temos 5 níveis de tensões possíveis: -2, -1, 0, +1 e +2. Entretanto, para a comunicação, somente 4 níveis serão utilizados: -2, -1, +1 e +2. A sinalização no nível 0 define então que não há comunicação neste canal. Isso é muito utilizado para que a gente possa identificar se algum equipamento está transmitindo o canal ou não, ou seja, utilizar o CSMA/CD. O Gigabit Ethernet não é muito utilizado nos equipamentos finais, mas sim no núcleo da rede. Nesse esquema, podemos verificar que nós temos os equipamentos finais se comunicando a 100 megabits por segundo. Entretanto, diversos deles estão comunicando simultaneamente, o que acaba, quando você troca esse meio para o outro meio, criando um enlace gargalo. Esse enlace, se ele for mais rápido, você poderá então garantir uma comunicação mais fluida. Aí entra o Gigabit Ethernet. O Gigabit Ethernet entra normalmente no núcleo da rede, permitindo que você evite o surgimento do enlace gargalo, permitindo com que todos os equipamentos finais possam então se comunicar sem sentir grandes perdas de comunicação e garantir a taxa de transmissão de dados que ele possui, neste caso 100 megabits por segundo. Caso exista um enlace gargalo no núcleo da rede, a comunicação de dados dos equipamentos finais não será aquela especificada pela comunicação. Neste caso, os 100 megabits dos enlaces ligados aos equipamentos finais não poderá chegar a 100 megabits por segundo, uma vez que o enlace gargalo não conseguirá transmitir toda a taxa de comunicação a ponto desses equipamentos finais conseguirem se comunicar a 100 megabits por segundo. Um outro padrão muito utilizado também em redes de computadores é o 10 Gigabit Ethernet, mas também muito utilizado no núcleo da rede. No caso, o 10 Gigabit Ethernet opera apenas no modo Full Duplex e sobre enlace ponto a ponto, ou seja, ele não permite ser utilizado em enlaces compartilhados. Para a camada física do 10 Gigabit Ethernet, utiliza-se fibras óticas ou pares trançados categoria 6A ou 7. Na tabela, podemos ver um resumo da implementação 10 Gigabit Ethernet sobre fibra ótica. Temos o tipo 10G Base S, que utiliza fibras óticas monomodo e consegue operar a distâncias máximas de 300 metros. O tipo 10G Base L também operam fibras monomodo e conseguem chegar a 10 km de distância. E por fim, o tipo 10G Base E, que operam também fibras monomodo e podem chegar a 40 km de distância. No exemplo apresentado, todos os tipos operam no mesmo canal, fibras monomodo. A diferença que dá na distância da comunicação está relacionado com o comprimento de onda utilizado na comunicação. Isso tem a ver com a absorção luminosa que cada comprimento de onda tem dentro da fibra ótica. Nessa figura, podemos verificar a utilização do padrão 10 Gigabit Ethernet. Vejam que, normalmente, o 10 Gigabit Ethernet fica no núcleo da rede, fazendo a ligação entre os diversos roteadores que podem estar na rede. Não são muito utilizados em sistemas finais. Temos então, novamente, que o padrão 10 Gigabit Ethernet é utilizado para evitar enlaces gargalo em redes de computadores. Apesar dos padrões Gigabit Ethernet terem sido pensados para serem utilizados no núcleo da rede, isso não impede que equipamentos da borda também utilizem. Entretanto, na maioria dos casos, não é necessário que eles utilizem. Dessa forma, essa tecnologia mais cara e avançada pode ser utilizada com poucos equipamentos no núcleo da rede, ao invés de diversos equipamentos na borda da rede.